Instalivros apresenta A Coragem de Ser Quem Somos. Sri Prem Baba. Se só o amor é capaz de transformar tudo, por que é tão difícil abrirmos o coração e amar sem esperar nada em troca? O motivo de estarmos aqui nessa terra é para aprendermos a amar, mas para isso é necessário abrir os porões de nossos corações e limpá-los com coragem. Nesse resumo você verá algumas dicas de como fazer essa limpeza e como podemos viver o amor. Quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? Nos dias de hoje sofremos de uma séria doença chamada egoísmo. Ela nos leva a agir com desrespeito à natureza, aos homens e com o significado da vida. Já não nos perguntamos qual é o verdadeiro sentido da vida. Perdemos a essência e os valores que antes encontrávamos nela. A teoria que revela o universo como fruto de um acidente, Big Bang, apoia uma visão materialista de que não existe propósito na vida, que nós, seres humanos, também somos frutos de um acidente e estamos aqui por um acaso e não há um motivo para a nossa existência. Essa ideia tem impedido de evoluirmos espiritualmente e materialmente. Um ser humano que acredita ser superior a tudo é indiferente quanto à destruição do nosso planeta. A maioria dos seres humanos não tem a mínima ideia do que estão fazendo aqui na Terra. Estamos em um ponto crítico na humanidade e precisamos de uma grande transformação, mas para isso precisamos entender que somos seres espirituais e que todos nós temos uma missão em comum. Sem essa consciência estaremos sempre destinados à extinção. A natureza tem enviado mensagens bem claras que chegou a hora de despertar para a realidade. Mesmo com tanta informação sobre o nosso modo de viver e como ele tem destruído tudo e a todos, ainda não mudamos os nossos hábitos. Nós, seres humanos, estamos caminhando para um grande fracasso. Mesmo em nossa curta passagem aqui na Terra, não conseguimos encontrar a tão esperada felicidade. Isso ocorre pelo fato de estarmos buscando no lugar errado, fora de nós. A felicidade não está no futuro, nos bens materiais ou na opinião que os outros têm sobre nós. Ela está aqui e agora, dentro de nós. Precisamos ter coragem e humildade para abrir mão do orgulho, assumir os nossos erros e curar o egoísmo. Somente com o autoconhecimento e ampliando a nossa consciência, podemos trazer essa cura. Nascimento. Todos nós somos uma semente que é plantada na terra com o objetivo de se desenvolver, amadurecer e gerar frutos. Essa semente traz um potencial divino que irá se expressar de maneira particular em cada um de nós. Essa particularidade também mostra o nascimento de uma separação, ou seja, é o princípio da ideia de que somos separados uns dos outros. Por termos um corpo, uma forma, a mente cria essa ilusão de separação. De fato, no nível físico nós estamos separados, sim, mas no nível espiritual somos apenas um e estamos ligados a um propósito maior na humanidade. Assim como a laranjeira só pode dar laranjas, o ser humano só pode dar um tipo de fruto, o amor, pois o amor é a sua essência. O amor é um fruto que pode se manifestar de infinitas formas. Cada um traz consigo dons e talentos que são únicos. Assim como a casca de uma fruta encobre o seu interior, nós também temos a nossa casca que encobre o nosso propósito maior. A casca serve como proteção para que o ego cresça. Mas chega certo momento em que essa casca precisa ser retirada, para que o verdadeiro propósito possa se manifestar completamente em nós. Quanto mais ligados estivermos no propósito maior, menos efeitos nossas ações causarão no planeta e mais consciência teremos sobre o que é amar. A personalidade do ser humano é formada até os primeiros 7 anos de vida. As crenças adquiridas nessa fase serão levadas para o futuro. Sempre carregamos sentimentos e crenças que foram fixadas em nós, através dos nossos educadores. Normalmente, até o início da juventude, o ser humano ainda tem uma visão clara daquilo que veio fazer. Traz consigo sonhos que mostram o seu propósito, mas aos poucos esquece e acredita nas vozes externas que insistem em dizer que esse sonho é impossível de ser realizado, que esse caminho não é bom, ou ainda que a pessoa não tem capacidade para isso. Aos poucos ela vai cedendo a essas vozes, até que desiste e esquece completamente dos seus sonhos e passa a sonhar o sonho dos outros. Desde cedo a criança aprende que é uma vítima das situações externas. Com isso aprende que precisa se defender e com o passar dos anos, ela constrói muros ao seu redor para se proteger.
São esses mesmos muros que a mantêm isolada no mundo. Sabendo de tudo isso, percebemos o quanto precisamos de uma mudança. Mas para que isso aconteça, é necessário realizar uma grande reforma na educação, e essa reforma começa por nós, adultos. Portanto, temos um grande desafio pela frente. Precisamos curar nossas doenças internas para que possamos educar nossos filhos da melhor forma possível. É necessário que os amantes tenham consciência do significado de uma família, do significado de trazer uma criança para este mundo. Esse é um dos aspectos da nossa missão nesse planeta, porque isso faz parte do processo de expansão da consciência humana. Ao colocar um filho neste mundo, você tem a responsabilidade de ajudar no desenvolvimento espiritual dessa alma, ou pelo menos precisa aprender a não prejudicá-la. Portanto, ela precisa receber dos pais muitas coisas. Dentre elas, 3 elementos são os mais importantes: o alimento, a proteção e o amor. Esses elementos são básicos para que a criança possa sobreviver e crescer de forma saudável. Além disso, existe outro elemento que também é fundamental, mas que normalmente é desconsiderado: a liberdade. Ela é uma necessidade tão básica para a alma quanto o alimento é para o corpo. Crescimento. Se você acredita ser carente, você sempre irá esperar receber alguma coisa do outro. Você cria expectativas e isso é um grande problema, pois você não tem garantias de que receberá o que quer. Por causa disso, você se torna um mendigo, que para receber uma migalha de atenção, vende a alma, finge ser algo que não é, usa máscaras para agradar e receber um pequeno olhar. Dessa forma, desperdiça a vida tentando forçar o outro a amar você. Às vezes, para chamar a atenção, você usa a máscara da autossuficiência. Eu não preciso de você. Eu sou forte e dou conta da minha vida sozinho. E às vezes você simplesmente é indiferente. Não estou nem aí, estou acima disso tudo. Esses exemplos são apenas uma amostra daquilo que você faz para conquistar, dominar e manipular o outro de acordo com a sua necessidade de ser amado. Você usa estratégias para forçar o outro a amá-lo, mas isso é impossível, porque o amor verdadeiro só pode ser dado de graça. Mesmo quando somos bem-sucedidos nesse jogo e conseguimos a atenção do outro, sabemos que não foi espontâneo. Então não confiamos e nos sentimos inseguros e frustrados. Perceba como esse jogo é uma grande escravidão, e isso gera a maior miséria do ser humano, a carência afetiva. Portanto, agora é hora de largar as máscaras para que você seja feliz. Para realizarmos o nosso propósito maior, precisamos de um ego. Através dele, a alma pode experimentar a matéria e se expressar no mundo. A maioria das pessoas acredita que o maior propósito é a realização do ego. Isso gera um sentimento de angústia e uma sensação de vazio, e estamos sempre insatisfeitos querendo mais, pois nada pode preencher o vazio de não sermos quem somos. Durante um momento na vida, não temos a consciência disso e acabamos construindo toda a nossa história com base nessa identidade, e a partir dela conseguimos muitas coisas. Podemos construir verdadeiros impérios, conquistar muito sucesso, fama, dinheiro e poder, mas não podemos conquistar a verdadeira felicidade. A prosperidade, quando é fruto do encontro consigo mesmo, é um presente divino que está sempre a serviço do nosso propósito maior. Um dos maiores erros do ser humano é achar que o errado é simplesmente normal. A corrupção é normal, a violência é normal, contar uma mentirinha é normal, a traição é normal, a competição, o fingimento, a trapaça, o engarrafamento, tudo é normal. Durante algum tempo é provável que você consiga levar a vida com esse amortecimento, conformismo, até que algum acontecimento importante o surpreende e você se assusta. Então começa a se sentir desconfortável. Passa a sentir uma angústia, uma ansiedade sem explicação. Surgem os questionamentos em torno do sentido da vida. Percebe que não é feliz apesar de tudo estar normal, de tudo estar bem. A morte do falso eu. Chega um momento em que os amortecedores, conformismo, deixam de ser eficazes. Você percebe que é um estranho para si mesmo e nem o mundo inteiro é capaz de preenchê-lo. Muitas vezes é necessário chegar a um nível de sofrimento para que, através de um impulso de vida, possa encontrar a força necessária para a transformação. O homem sensato é aquele que busca a felicidade dentro de si mesmo. Mas, independentemente da riqueza que a pessoa possa ter adquirido ou da pobreza na qual ela esteja vivendo, essa crise revela uma emergência. Algo precisa mudar. Olhando desse ponto, a crise é uma bênção se observarmos o que está por trás dos sintomas.
teremos a chance de reconhecer e tratar a doença em sua origem. Ela é uma oportunidade de cura e crescimento. Muitas vezes tudo parece estar muito bem na sua vida material, mas você continua insatisfeito e deprimido. Por mais organizada que esteja a sua vida, você sente que algo está fora do lugar, embora não consiga identificar o que é. Às vezes é difícil reconhecer. Nesse caso, eu sugiro que você se pergunte: se eu não tivesse que ganhar dinheiro e nem agradar alguém, o que eu faria da minha vida? O que eu faria com o meu tempo? Essa é uma boa pergunta que pode ser o início de um processo de cura. Pergunte a si mesmo: quem está atuando nesse papel? Quem é o personagem dessa história? É preciso coragem para mudar, porque muitas vezes você se acomoda nesse personagem. É necessário ter coragem para encarar as dores, olhar para o espinho e retirá-lo. Por anos, nós, seres humanos, avançamos na tecnologia e em diversos estudos desenvolvemos supermáquinas capazes de ir além da atmosfera terrestre, mas ainda não temos tecnologia para solucionar a carência e nem para a cura da obsessão pelo poder. Bom seria se pudéssemos desenvolver uma pílula para despertar o amor. Essa seria a pílula que curaria todas as doenças. O amor é a cura universal para todos os males. Renascimento. Aqueles que de alguma forma são chacoalhados e passam a questionar o sentido da vida, começam a olhar para dentro. Você se sente atraído a se movimentar em direção à transformação da vida e dos pensamentos. É como se você ouvisse um chamado misterioso que o leva a buscar algo maior, algo que está além da realização material. E muitos daqueles que ouvirão o chamado não terão coragem de segui-lo. Alguns buscadores da verdade já estão no caminho, mas não têm coragem para mudar. Eles querem ter uma experiência, mas não têm a disposição de abrir mão de pequenos hábitos. Seguir o coração envolve riscos, pois é verdade que algumas coisas estão em jogo. Para cada escolha que fazemos, precisamos renunciar a algo que às vezes para nós é importante. O coração nos guia por determinadas estradas para que as purificações necessárias aconteçam e possamos estar prontos para a realização do propósito maior. Para ter coragem de seguir um caminho desconhecido, você precisa juntar todas as forças disponíveis. Você precisa de toda a confiança e disposição para ir além do medo. O momento mais escuro da noite é aquele que antecede a chegada da luz. O momento mais frio da noite é aquele que antecede a chegada do sol. É assim que funciona neste plano. Mas tudo isso é uma conspiração amorosa do universo para fortalecer a sua confiança e a sua vontade. Maturidade. O propósito se revela de maneira particular na vida de cada um. Todo ser humano nasce com determinadas habilidades ou potenciais, que também podemos chamar de dons. Um dom, quando desenvolvido, torna-se um talento, ou seja, algo que a pessoa faz muito bem e com facilidade. Normalmente, o talento da pessoa é algo que ela gosta muito de fazer, é uma paixão. Podemos ver muitos jovens com dificuldade de escolher a profissão que irão exercer na vida. Essa dificuldade existe porque eles não conseguem reconhecer seus próprios dons, não sabem o que realmente gostam de fazer. Para se desenvolver, é necessário cultivar os dons. Podemos dizer que plantamos dons para colher talentos. Para crescer e dar flores e frutos, uma planta necessita de água e de luz, além de um solo fértil. Da mesma maneira, nossos dons precisam ser alimentados. Alguns dons são tão naturais que não exigem nenhum esforço para se desenvolver. Outros precisam de certa dedicação e força de vontade. Alguns dons se manifestam logo cedo na vida. Outros irão se manifestar somente com a maturidade. Seja qual for o tempo, o dom deve ser sempre a serviço do nosso propósito maior. Um ponto importante que precisa ser compreendido é: a nossa missão não é aquilo que fazemos, mas sim aquilo que somos. A questão da identidade é fundamental para desvendar o propósito. Na medida em que nos libertamos da falsa identidade, ativando a lembrança de quem realmente somos, o nosso propósito também se revela. Quando você se pergunta: o que eu vim fazer aqui? Quem sou eu? Sem dúvida, nossas atividades se encaixam com o nosso propósito. Os nossos dons e talentos são presentes que trouxemos para entregar ao mundo. Mas existem algumas situações que nos impedem de entregar e receber esses presentes. As mágoas e os ressentimentos bloqueiam esse fluxo. Prosperidade. A prosperidade nasce da confiança. Uma pessoa próspera não tem medo da falta de algo.
Ela está sempre relaxada porque não se preocupa com o dinheiro. É claro que é preciso saber fazer contas e honrar compromissos, mas não é necessário se preocupar. Ser próspero não significa ter uma conta bancária muito recheada. A prosperidade não tem a ver com o tanto de dinheiro que você tem, mas sim com a confiança de que todas as suas necessidades serão atendidas. O dinheiro surge como uma consequência natural dessa confiança. A riqueza é construída pelo medo da pobreza. Gera estresse porque, mesmo tendo muito dinheiro, a pessoa não se permite relaxar e aproveitar de seus bens, justamente porque não confia que a vida vai suprir suas necessidades. Não é possível ser verdadeiramente próspero sem compartilhar o que é recebido. Assim como você recebe, precisa aprender a dar. Isso porque a prosperidade é um fluxo de energia e ela está em constante movimento. A pessoa que mais tem medo de não receber é a pessoa que menos consegue dar. O medo faz com que ela não confie que irá receber de volta. É necessário fazer uma autoanálise para saber de onde nasceram essas crenças que te impedem de confiar. Para quem está no caminho do autoconhecimento, fazer algumas perguntas é importante. Quando perdi a confiança? Quando passei a duvidar e a ter medo? Como posso confiar? Essas respostas te ajudarão a achar crenças que sustentam o medo. Às vezes você dá um passo em direção à confiança e diz: ok, eu vou confiar. Então resolve seguir os comandos do seu coração, mas se alguma coisa não acontece da maneira que imaginou, você se frustra e deixa de confiar. Ser frustrado faz parte do aprendizado da confiança. Pois para se libertar do medo e crescer em autoconfiança, é necessário viver uma experiência como essa. A verdade é que não existe garantia de que as coisas sempre serão como você espera. Faz parte do aprendizado da confiança correr riscos. O dinheiro, por sua vez, se tornou um sinal de vitória, mas temos provas suficientes que o acúmulo de dinheiro só nos leva ao fracasso. Nunca na humanidade estivemos mais infelizes. A principal causa desse fracasso é o esquecimento da nossa identidade e a falta de conhecimento em relação ao propósito maior da vida. A questão é sabermos por que estamos indo atrás do dinheiro. Esse dinheiro está a serviço do quê e de quem? Quando o dinheiro é uma consequência da realização do seu propósito, ele se transforma numa poderosa ferramenta que pode facilitar muito a jornada. Uma das atitudes que sabota a nossa felicidade e prosperidade é a crença de que, para ser feliz, você precisa sofrer. Por exemplo, a ideia de que você precisa trabalhar e se esforçar muito para tirar um dia de folga, que precisa se sacrificar bastante para um dia poder relaxar, porque desfrutar a vida é coisa de vagabundo. Precisamos equilibrar a nossa visão e entender que não podemos supervalorizar o dinheiro e nem menosprezá-lo. Lembre-se, a vida nesse corpo tem um prazo de validade muito curto. O tempo é aquilo que temos de mais valioso. Quando você menos espera, a vida passa. Por isso, não desperdice o seu tempo. Não se perca na ilusão de que precisa batalhar muito para algum dia poder curtir a vida. Consciência do propósito. O propósito é o serviço que você veio prestar à humanidade. Ter esse entendimento é a maior bênção que um ser humano pode receber na vida. Ter consciência do seu propósito é saber o seu lugar no mundo, é saber a sua função no plano divino. Você sabe que está onde deve estar. Servir é ser um canal de amor para fazer o outro crescer, prosperar, ser feliz, para fazer o outro brilhar. Ao ativar o seu propósito, você se torna uma inspiração para os outros. Em outras palavras, serviço é colocar o amor em movimento, ou seja, deixar o amor passar por você para chegar ao outro. Uma sabedoria diz, é dando que se recebe. Essa é a verdade. Porém, isso acontece somente se a doação for desinteressada. Doar-se sem esperar receber nada em troca. Não há nada de errado em querer ser importante ou em ganhar dinheiro. Muitos são levados a servir em cargos importantes, na política ou no mercado financeiro. O importante é estar consciente do propósito maior. Quando abandonamos o egoísmo e conseguimos nos colocar no lugar do outro, alcançamos a forma mais elevada de amor. Para isso, precisamos transformar cada minuto de ação em oração, purificando a mente e nos livrando do egoísmo e de todo o seu sistema. A verdade é que a maldade está em todo lugar, mas você precisa se responsabilizar pelo mal que age através de você. Quando você entende como ela se manifesta por meio das suas atitudes, pouco a pouco o entendimento a respeito disso vai crescendo, até que a maldade perde a força e você deixa de atuar nela. Assim você se torna um curador quando está pronto para abrir mão da sua própria crueldade.
Trabalhe sempre para que todos sejam felizes e estejam em paz. É muito limitado querer tudo isso somente para si. Transcendência. O amor real, que é desinteressado e incondicional, ele ama independentemente daquilo que recebe em troca. Ele não depende do amor do outro para existir. Ele não quer recompensas, promessas e garantias, ele simplesmente ama. Nós não estamos aqui a passeio. Não viemos para fazer umas compras no shopping, namorar um pouco, casar, deixar alguns filhos no mundo e depois ir embora. Viemos para servir. E enquanto não acordarmos para essa realidade, seguiremos fracassando em nossas tentativas de encontrar a paz e a felicidade. Manifestar a luz em meio à escuridão é conseguir amar o outro mesmo quando ele está sendo canal de ódio e ignorância. É estar unido ao outro mesmo quando tudo leva à separação. A união é capaz de realizar verdadeiros milagres. Assim como o perfume da rosa é inseparável da rosa, o amor é inseparável do ser. Quando amamos de verdade, estamos exalando a fragrância do nosso ser. Assim como o propósito do sol é iluminar e aquecer, o propósito do ser humano é amar. Por isso, tudo se resume no amor. Insta Insights. Amar sem condições. A união faz milagres. O amor sem egoísmo pode transformar o mundo. É importante buscar a verdadeira identidade para gerar e ter felicidade. Ter consciência do propósito maior é também conscientizar o outro. Neste livro, você aprendeu que não estamos nessa vida apenas para satisfazer os nossos desejos e realizar os nossos sonhos. Precisamos entender o propósito maior da vida, que é amar o próximo e o nosso planeta. Reconhecer quais são nossos dons e talentos, aplicá-los a serviço do próximo, traz sentido à nossa vida, nos dá alegria e contentamento. Afinal, quando você faz algo para o próximo, você também faz para você. Gostou e quer aprender mais? O Insta Livros recomenda a leitura de Manhãs Poderosas, Néder Isaac.